Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de uso do GeoGebra. É, Hoje a gente vai tratar, a partir do GeoGebra, de duas disposições, né, de dois conjuntos de ferramentas, né, ou de funcionalidades associadas ao GeoGebra que estão aglomeradas na parte gráfica, né, na chamada disposição gráfica, e na parte de geometria. Tá? Então, basicamente é o que a gente vai tratar nesta videoaula. O roteiro, inicialmente a gente vai falar de algumas características básicas que são características de qualquer software de edição, principalmente quando a gente tem que manter algum arquivo ou tem que manipular algum tipo de arquivo editável, né? Isso é aplicável tanto a editores de texto, editores de imagem, editores de planilhas e assim por diante. São características comuns para manipular arquivos. Depois a gente vai tratar especificamente da disposição gráfica, vendo alguns exemplos e as funcionalidades associadas, e a parte de geometria. No final, eu vou apresentar um exemplo, tá? Uma ilustração de uma possível aplicação que pode até ser feita em sala de aula, bem simples, na qual a gente tenta juntar tanto a parte de geometria quanto alguma questão que seja fora da matemática, né? Fora da abstração matemática e tentando apresentar algum exemplo concreto ou próximo à realidade dos alunos em particular, nos quais eles vão, no qual é o objetivo nosso, né? Tentar promover algum tipo de descrição gráfica ou algum tipo de visualização que facilite a compreensão dos alunos, tanto da aplicação da matemática quanto do conceito matemático por si só. Muito bem, na parte do elemento gráfico, a gente vai ver quatro informações que a gente vai discutir aqui. As perspectivas, tá? Que eu já citei a parte de perspectivas, que são chamadas também de disposições, ou poderiam ser considerados como módulos também, gráfico e geometria, tá? Que se incluem, não são só essas, mas se incluem. A parte de ferramentas, que é associada a cada uma das disposições disponíveis. As entradas algébricas, tá? A possibilidade de trabalhar com criação de objetos cuja especificação é algébrica. E por fim a gente vai discutir a questão de manipulação de arquivos dentro do GeoGebra, utilizando o GeoGebra. Claro que eu vou trabalhar aqui exclusivamente com o GeoGebra Classic, que é a versão online, tá? Isso não impede que vocês trabalhem com a versão offline, ou seja, baixem no seu computador, ou mesmo o aplicativo disponível para ser instalado no celular, né, num smartphone qualquer. Bem, então seguindo nosso roteiro, inicialmente a gente vai falar. Aqui é a janela, eu estou apresentando a janela das disposições, né, do Classic, né, que a gente está visualizando ela em tela cheia, né? Numa tela reduzida você teria aqui o endereço, né, do link, mas eu estou usando em tela cheia para facilitar a visualização. Então, neste ambiente aqui, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é que se a gente for aqui nessa lateral direita aqui acima e clicar aqui, vai abrir uma barra de ferramentas, de funcionalidades aqui. E eu vou nessa aqui específica, que é as chamadas disposições. Então, as disposições, elas são como se fossem blocos, né, de funcionalidades que são mais dedicadas a alguns conteúdos matemáticos. Então, aqui tem disponível 6 disposições, né, que a gente vai explorar ao longo do curso. Tem a disposição gráfica, né, que é esta que a gente entra como default, né, ao abrir
o software. Então ele tem a descrição dos eixos aqui, né, de coordenadas e as grades dando as referências dos pontos. Tem uma segunda disposição que é a chamada janela CAS, que é para cálculo simbólico, né, para operar com cálculo simbólico, cálculo algébrico simbólico. Então ele vai permitir com que a gente faça alguns tipos de cálculos aqui simbólicos, analíticos, né, e não cálculos do ponto de vista numéricos por si só. Manipular analiticamente funções e, enfim, expressões. O quadro de geometria, tá? Ou a disposição de geometria, que você vê que é um bloco em branco aqui, né? A parte da visualização fica completamente branca, não tem nem a referência dos eixos de coordenadas quanto as grades aqui sobre os eixos. Embora eles estejam implícitos aqui. É possível você ver os objetos aqui utilizando de especificações algébricas, tá? E colocá-los aqui, né? Manipulá-los com eles. Então é possível fazer isso também. Mas também é possível usando o conjunto de ferramentas aqui, que eu vou discutir daqui a pouco. Mas aqui é para lidar com geometria, de maneira geral. Então, figuras gráficas, né? Nesse caso polígonos, círculos, cônicas de maneira geral, né? E assim por diante. Retas também, a gente pode explorar pontos aqui nesse ambiente. Menos retas, menos pontos, mas mais objetos mesmo, por si só. A terceira, a disposição seguinte aqui, que cabe apresentar, se você for na opção de disposições e clicar na janela 3D, vai apresentar aqui uma janela, na verdade, na qual a gente vai, ao invés de trabalhar com um universo bidimensional, a gente pode trabalhar com um universo tridimensional. Então aqui eu vou ter o eixo de coordenadas aqui, né, descrito, no qual eu vou poder manipular com objetos, né, os quais poderão ser inseridos, mas também de forma algébrica, né? Eu posso entrar aqui e especificar os objetos que eu estou interessado em, as representações que eu estou interessado aqui, no formato de equações, inequações, enfim, das várias formas possíveis que a gente tem para expressar. E o interessante é que eu vou poder manipular, né, tanto do ponto de vista de visualização, quanto do ponto de vista de criação de objetos aqui no tridimensional. Então esta é uma outra disposição possível. Uma seguinte é uma planilha de cálculos que se assemelha a algumas funcionalidades do Excel. A gente vai poder utilizar aqui uma sequência de pontos e fazer uma manipulação de pontos, né, ou de dados aqui, informações aqui, aplicadas e aplicar diferentes funções a eles, né? Eu vou poder fazer essas manipulações aqui nesta disposição de planilha. Por fim, tem também o bloco, né, ou a disposição, né, que é associada à probabilidade estatística, né, escrita como cálculo na verdade, como probabilidade. E aí vão ter duas seções, né? Uma seção associada às chamadas distribuições de probabilidade, tá? Que basicamente são funções que a gente manipula e que tem correspondência em termos de probabilidade. Cálculo de probabilidades em alguns cenários vai depender de manipulações com essas funções, em particular as funções de densidades aqui que estão citadas, mas tem vários tipos, né? Não só as funções de densidade, como funções também chamadas massa de probabilidade, que são essas abaixo aqui. Então eu vou poder manipular com elas e também uma parte de inferência estatística, né? Aplicação de métodos estatísticos aqui que vão estar disponíveis aqui nessa disposição. Então é por elas, né, que você vai acessar, a depender, claro, do seu objetivo ao tentar criar um documento no GeoGebra, pelas disposições que você vai tentar elaborar o seu aspecto de visualização.
Então, nosso objetivo inicial, né, é voltar para a parte gráfica, que é onde a gente vai discutir de maneira mais acentuada. Bem, a seguir eu tenho a discussão das ferramentas, né? Então, se vocês observarem, em cada uma das disposições eu tenho aqui opções de uma barrinha de ferramentas, nas quais vão permitir com que você crie alguns determinados objetos, mas além de criar, eu vou poder manipular esses objetos, né? Vou poder fazer transformações sobre esses objetos, sejam transformações de natureza, enfim, de qualquer natureza, né? Transformações de deformação do objeto, ou simplesmente de translação dele, enfim, qualquer tipo de transformação pode ser feita em cima desses objetos. Então, na parte de gráfico e o gráfico associado a 2D, então tenho blocos aqui, diferentes blocos. Tem operações envolvendo pontos, né? Criação de ponto, né? Definição de alguns pontos, enfim, algumas operações aqui associadas a pontos. Objetos que podem ser criados, né? Objetos de natureza linear, né? Então retas, segmentos de retas, todos eles aqui também poderão ser criados a partir dessa funcionalidade. E outras funcionalidades aqui, envolvendo traços de retas, né? Algumas retas específicas, criação de retas com determinada propriedade, polígonos, círculos e funções associadas, né? Funções não lineares aqui, né? Ou relações não lineares, a questão de angulação, né? Assim como outras operações aqui. E algumas operações de natureza mais aspecto estético, mas também de aspecto interativo, eu diria, que vão permitir com que a gente controle, né, ou melhor, que a gente crie objetos que podem ser controlados pelos usuários que vão visualizar, que é o caso do controle deslizante aqui. Mas eu também posso trabalhar com imagens, né, texto, posso ter algum tipo de botão para ativar algum tipo de procedimento e assim por diante. Assim como alguns tipos de operações que eu posso fazer em cima do objeto ou da própria janela de visualização. Como eu disse, a depender da disposição, né, ou seja, se é o gráfico, se é a janela 3D, se é, enfim, qualquer uma das disposições, eu vou ter a mudança dessas barras, né? Então, de acordo com a disposição que eu estou trabalhando. Por exemplo, na janela 3D, né, é importante que eu trate com objetos que são representados em 3D, planos, né, objetos lineares, planos, objetos de natureza não linear, então elipsoides, enfim, superfícies quaisquer que eu queira descrever. E assim por diante para todas as outras disposições. Muito bem. Uma coisa que é interessante de se reforçar, né, ou pelo menos de apresentar aqui, é que eu posso trabalhar com as chamadas entradas algébricas. Então eu posso criar, no caso específico do GeoGebra, e aqui isso é válido para todas as disposições, não só para a disposição gráfica, né? Mas eu posso, a partir de uma entrada, de um comando aqui, criar um determinado objeto aqui que pode ser manipulado. Então, um exemplo. Se eu quiser criar um ponto, eu vou aqui na opção de ponto e clico aqui. E esse ponto está identificado aqui, né? A coordenada menos 4.58 e 3.09. Mas eu posso, de maneira análoga, hipoteticamente aqui, eu vou apagar esse ponto, eu estou clicando nessa opção aqui, que tem alguns detalhamentos, né, a respeito desse objeto, então eu vou lá e apago. Esse apagar significa que eu estou excluindo esse objeto do meu cenário. E eu posso criar o ponto aqui com um comando algébrico, nesse espaço. Então eu vou clicar A,
maiúsculo é importante, porque o GeoGebra subentende que A maiúsculo são pontos, parênteses, e vou passar a coordenada. Então, vamos criar aqui o 2, 2, né, que fica bem ali, ó. E ao denotar o ponto como sendo A, ele vai automaticamente associar o nome como sendo A. Tá? Outro aspecto aqui que é reforçar. É possível eu ter multiplicações aqui também, né? Às vezes eu quero uma expressão algébrica que é um pouco mais genérica, uma função, né? Então, eu vou excluir aqui o ponto, tá? Para a gente sempre trabalhar com excluir ele aqui, ele acabou. E vou criar agora uma reta, usando a parte de comando. Então, a reta aqui, ó, naturalmente ela é uma função. Eu vou criar ela, então vou apertar, na verdade, aqui na opção de criação de reta, vejo que ela está habilitada. Toda vez que eu troco a opção, ele vai trocar a janelinha disponível aqui, tá? Uma outra dica é o seguinte, quando você escolhe uma opção, logo abaixo aqui, ó, bem na sua esquerda, aparece uma opção de help, né, de ajuda, na qual você pode escolher, se você quiser, ou clicar e ele vai fazer alguma descrição em relação a esta funcionalidade. Bem, no nosso caso, a gente quer criar uma reta, para ilustrar a questão da entrada algébrica ali de retas. Então, a reta ela vai ser criada através de 2 pontos. Neste caso, tem outras formas de criar. Então, eu vou criar a reta dessa forma aqui, passando pelos pontos menos 3 e menos 2, no ponto A, e o 2, 2, que é o ponto B. E eu posso manipular com a reta, com os pontos, na verdade, de tal forma que... Opa, na verdade, voltar aqui, eu quero movimentar ali o ponto. Então, eu vou na opção de mover, eu vou movimentar o ponto aqui, ó. Aí. E agora é para ficar simplesmente uma reta. A reta y igual a x. Mas eu posso, se eu quiser, entrar com essa informação de maneira algébrica, ou seja, para definir uma reta eu posso usar tanto uma equação, e aí eu vou usar a equação aqui exatamente oposta aqui, né? A equação y mais x igual a 0. Então, simétrica, na verdade, aqui, né? Então, você percebe que eu acabei de criar essa reta a partir da definição da equação, simplesmente, de maneira geral. E aí ele associa um nome, né? Uma nomenclatura para esta equação. Então, estou chamando aqui de EQ01. Uma outra forma de criar a mesma reta, né? Seria através da definição de uma função. Então, eu coloquei só a equação, mas eu posso colocar uma função. Então, f de x, nesse caso eu não vou usar a f, por quê? Porque a f ela já está com a nomenclatura desta função, desta reta aqui que eu criei. Então, se eu usar o f aqui, ele vai subentender que é esta equação aqui que eu estou trabalhando. Eu vou excluir ela, tá? Os objetos, eles podem permanecer simultâneos aqui, não tem problema nenhum. Vou apagar eles, inclusive vou apagar os pontos, para a gente sempre tá focando na visualização do objeto que a gente está trabalhando. Então, como eu disse, eu posso, por exemplo, criar uma função. Vou chamar de g, até para ficar diferente da anterior. Então, g de x. Então, eu coloco o x entre parênteses, igual. E aí eu posso escrever, inclusive a função ela pode ser mais geral, ela não precisa ser linear, né, como a gente está especificando as retas. Eu vou colocar aqui como sendo 3x. É importante que em alguns casos, tá, a multiplicação que você tem que enfatizar. No caso do GeoGebra, ele subentende quando fica a omissão, que há uma multiplicação, mas principalmente em outros cenários, né, às vezes você tem que reforçar. O símbolo da multiplicação aqui, embora ele coloque um pontinho, é o asterisco, tá? Então, 3x mais 2. E aí eu acabei de criar uma reta G, que eu vou poder, inclusive, manipular ela. Posso até criar pontos aqui associados a esta reta. Um exemplo é criar um ponto P, eu vou chamar de PR, que é o ponto da reta. E ele vai ser o par ordenado x,
g de x. Naturalmente vão ser os pontos. E aí eu vou criar... Opa, peraí. Deixa eu apagar aqui. Na verdade eu tenho que colocar uma constante aqui, né? Adicional. Então eu vou criar o ponto do mesmo jeito. PR para ordenado x. Na verdade eu vou colocar A G de A. Bem, o que é esse A aqui? Esse A ele vai ser um valor constante, que automaticamente o GeoGebra vai subentender que é uma constante, tá? E que vai ter algum tipo de variação que você vai estabelecer. Neste caso, ele fez a variação, por definição, variar, né, de menos 5 a 5 para os valores de A. Então, se eu movimentar aqui o slider, ó, ele vai movimentar os valores de x aqui. O que ele está fazendo? Ele está fazendo os pontos, ó, se moverem ao longo da reta, né? Porque eu criei um ponto genérico, que é em função desse A aqui, né? Mas podia ser, a nomenclatura x ele não aceita, porque por conta da limitação de sintaxe aqui, de função, mas eu estou fazendo ele variar os valores do eixo das coordenadas até do eixo x, né? E, consequentemente, o eixo y vai depender do f aqui. Por isso que o ponto vai estar restrito a essa reta. Um ponto na reta. Isto é válido, né, para funções de maneira genérica aqui, né, quaisquer funções, inclusive funções não lineares. Eu criei aqui essa constante para mapear esse ponto, mas eu poderia colocar essa constante em cima da função. E eu vou criar um exemplo aqui para ilustrar isso. Então, eu vou criar uma função linear, uma reta, tá? F de x igual a ax mais b. O formato. E aí eu tenho os valores do a e do b, que vão ser valores constantes que você controla. Constantes aqui porque a expressão, a sua função, depende, na verdade, do x. E aí, como eu disse, você pode controlar o seu slider de maneira a fazer algum tipo de interação, né? Interação no sentido interagir, né? Atuar com, né? Na reta, nesse caso, manipulando o coeficiente angular ou manipulando o coeficiente linear, né? Então, tudo isso é possível. Eu posso fazer com que esses sliders fiquem disponíveis aqui no seu espaço de visualização. E aí eu posso, ao invés de trabalhar com eles aqui, eu posso trabalhar com eles aqui, ó. Então não tem problema. Então vou lidar com eles. Claro, eu poderia colocar uma informação textual descrevendo que a reta é uma f de x, né? Nesse caso, em função dos valores A e B especificados aqui, através da inserção de um texto aqui, né? Eu poderia colocar um texto associado, e aí posso usar até um text, né? Um código text para códigos matemáticos, né? Eu colocar simplesmente o f de x aqui, de uma maneira simplificada, ax mais b, né? Ax mais b. E aí eu posso manipular com essa expressão. Opa! Eu posso, na verdade, posso fazer outros tipos de incorporação mais avançados, né? A questão de outra forma text, né? A parte de angulação, né? Também. Então eu posso lidar com ela de maneira mais detalhada. Neste caso aqui, eu acredito que eu posso até aumentar ela. Eu queria ver se tinha alguma possibilidade de aumentar o tamanho da fonte. Me parece que sim. E é isso, exato. Então eu estou fazendo aonde eu cliquei nessa opção aqui, os botões à direita aqui, ó, e aí eu posso manipular. Eu posso fazer também com que o A e o X, o A e o B, né, estejam presentes aqui. Então eu posso substituir por valores de referência aqui na expressão, mas eu não vou trabalhar com esse exemplo aqui. Muito bem, então
tenho toda uma construção aqui de funções. Um outro adicional, e aí eu vou excluir a f e vou apagar de novo para a gente focar sempre naquilo que a gente está construindo. É importante que todos os objetos que eu estou criando aqui e apagando, eles podem ser criados podem ser colocados em paralelo, né? Podem atuar conjuntamente. Eu estou tratando com eles individualmente. Então, para reforçar, só uma diferencinha entre pontos e vetores, tá? Vetores são estabelecidos com letras minúsculas. Então, suponha que eu quero criar um vetor e é possível criar através desse comando aqui, ó. Na parte de criação de segmentos lineares, né? Eu posso optar por ele aqui e aí criar o vetor, claro, escolhendo 2 pontos. Um ponto A, ponto inicial e ponto final, e automaticamente criei. Tem uma ordem. Mas eu posso usar comandos algébricos para criá-lo, né? Então, eu vou excluir ele aqui, de novo. Vou excluir os objetos, inclusive, que estavam aqui. Veja que, quando eu criei o vetor, automaticamente ele cria alguns objetos dependentes, que é o ponto A e o ponto B, que são pontos iniciais e finais. Neste caso, eu vou criar um vetor da mesma... Então, a sintaxe é muito parecida com o ponto, só que ao invés de você utilizar... eu estou criando a partir da origem, então, crio 0 e 3. E aí eu crio o vetor a partir da origem, né? E aí a nomenclatura vai aparecer o vetor aqui, ó. Ele está aqui, ó. E aí ele pode ser manipulado, claro que a origem não pode ser alterada aqui, né? Mas, claro, o ponto final aqui eu estou alterando e naturalmente eu estou alterando o V, né? O vetor aqui envolvido. Então, é importante a gente sempre ter em mente que eu posso também utilizar essa entrada algébrica, né? Como possibilidade de criação de objeto. São análogos, as barras de ferramentas vão criar os objetos e quando eu crio pelas barras de ferramenta, eles vão estar presentes aqui, a sua expressão algébrica. Ou vice-versa, eu posso entrar pela algébrica aqui e ele vai criar o objeto aqui no meu espaço de visualização. Muito bem, é claro que quando eu estou trabalhando com um objeto de edição aqui, né? Então, eu estou criando todos esses objetos aqui, inserindo aqui no seu espaço de visualização, e eu vou criar novamente uma função linear lá, com todos aqueles aspectos das constantes, os valores constantes, o AX mais B de maneira genérica, onde automaticamente ele vai criar 2 sliders, né? Sliders ou controles deslizantes, tanto para A quanto para o valor de B, para alterar o valor. Então, eu posso clicar e tal. E aí, criei esse objeto e outras informações aqui que eu quero adicionar. Eu posso salvar esse arquivo. Então, se eu vier aqui no lateral direito, toda a construção que eu fizer aqui, eu posso salvar sob diferentes formatos, né? Neste caso aqui, eu vou na opção Arquivo. E aí, na opção Arquivo aqui, ó, vai ter uma série de outras opçõezinhas que estão alinhadas, que estão aqui dentro da opção Arquivo. Então, uma é para a criação de um novo objeto, uma segunda é para abrir um arquivo que você já salvou. Por exemplo, eu vou salvar esse arquivo aqui, se eu quiser abrir novamente, eu vou poder fazê-lo. Gravar. Então, essa gravação aqui, ele permite que você grave, como a ferramenta que eu estou utilizando é o Classic Online, ele vai gravar na sua conta online associada ao GeoGebra.org. Né? Lembre-se que é como se fosse uma rede social de aplicações que você disponibiliza para os seus, enfim, para a sua comunidade, para a comunidade de maneira geral, ou não, pode ser só particular. Então, eu vou usar essa opção gravar aqui, e aí, claro, eu vou dar um nome para esse arquivo. O meu nome aqui é função linear. Função linear. Eu não me lembro se tem alguma restrição com relação ao nome. Não. Nome, digo, porque pode ser que ao usar caracteres especiais, né, C cedilha,
caracteres com acento, né, vogais com acento, a gente tenha algum tipo de restrição na hora de manipular o arquivo. Mas aqui nele, ele não vai ter essa restrição. Então, eu acabei de salvar esse arquivo na minha plataforma online, né? Então, quando eu for, por exemplo, abrir um novo arquivo, nas minhas opções vão ter todos os documentos da comunidade que estão disponíveis, né? Eu vou poder abrir os arquivos, nesse caso esse arquivo já está aberto, né, da função linear, mas tem dois exemplos, exemplo 01 e o TerraSol, né? Esses exemplos, eu acho que na opção que eu coloquei de maneira geral, né, eles estão abertos, né, à comunidade, mas poderia ser de maneira particular. Mas eu posso abrir arquivos também que foram salvados de maneira offline, ou seja, no seu computador. Você pode baixar, né, essa informação no seu computador, esse arquivo de edição do seu computador, e para quando eventualmente você quiser utilizar, né, ou editar de novo no Classic ou em outra, no software que está no seu computador instalado mesmo, você vai poder fazer. Adicionalmente, a gente pode trabalhar também com a possibilidade de baixar, né, em outros formatos, né? Tem a questão de compartilhar, nesse caso, compartilhar por algum tipo de link, né, que você pode acoplar em outro documento HTML, enfim, pode claro, salvar como outros formatos, né, que eu acho que eu vou dar mais atenção. Posso exportar como imagem, então ele vai salvar como um tipo de imagem que é estática, naturalmente, ou seja, você não vai poder interagir com ela. Mas eu também vou poder baixar arquivos sob diferentes formatos. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso salvar como um arquivo GeoGebra, ou seja, um arquivo que vai estar salvo no seu computador, não mais na nuvem, né, no servidor, como é o caso do que a gente fez anteriormente. Arquivos de imagem, que são estáticos, né? O PNG, SVG, PDF também é um arquivo a gente pode considerar como estático. Tem formatos que interagem com o código TeX, né, que é uma escrita, uma linguagem, né, na verdade, de escrita que é mais específica para textos matemáticos. A parte do protocolo de construção, que vai enumerar os objetos que você criou, né, neste documento que você está salvando. Então, às vezes é legal para você saber a sequência, a ordem que você criou, os objetos, os tipos. Uma planilha dinâmica, né, como página HTML. Na verdade, aqui você vai poder criar uma página na qual você vai poder interagir dinamicamente com este objeto. Então, assim, se eu, por exemplo, colocar aqui os sliders disponíveis, que vão de tal maneira, ou os valores constantes controlados aqui da nossa reta, este documento HTML que a gente salvar, ele vai estar disponível esses slides também para eles interagirem com a sua produção. Outros formatos aqui, tá? Esse segundo aqui é um formato mais específico. Esse também aqui, mas eu vou focar nesse aqui, ó, que é esse formato STL, que é associado à impressão 3D. Então, principalmente quando a gente estiver manuseando com a disposição da parte tridimensional, eu posso criar objetos tridimensionais e posso imprimi-los, né? Ou seja, eu posso produzi-los através de uma impressora 3D, através desse tipo de código, né? É como se fosse um formato que a impressora entende e vai gerar o objeto que a gente criou. Então, pode ser uma esfera, pode ser enfim, qualquer tipo de objeto que pode ser identificado no tridimensional. Muito bem, agora a gente vai começar a abordar a disposição da geometria, tá? Claro que foi só uma introdução ao aspecto gráfico, existem outras funcionalidades lá que devem ser exploradas, tá? E na medida que houver dúvidas, né,
Vocês devem também procurar essas informações nas fontes, né, disponíveis tanto na plataforma geogebra.org quanto em vídeos, quando for alguma coisa muito específica. Então a gente vai, na parte de geometria, eu vou abordar três exemplos, né, só ilustrações do que você pode fazer. A construção de paralelogramo, de um triângulo equilátero e de mostrar a soma de ângulos de um triângulo de maneira dinâmica, né? Esses três exemplos que a gente vai abordar. A gente vai iniciar com a construção do paralelogramo. Então a gente vai voltar para o nosso ambiente do Classic e eu vou aqui fazer uma sequência de etapas, né, para a gente criar aqui um paralelogramo. Lembre-se que o paralelogramo é um polígono, né, que é formado por retas paralelas, né, por duas retas que são paralelas, construída a partir de duas retas e suas respectivas retas paralelas. Então, neste caso aqui, para construir o paralelogramo, principalmente a minha ideia é que ele seja dinâmico, que eu vou poder construir ele e ao mesmo tempo eu poder interagir com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois segmentos de reta, ou melhor, duas retas mesmo. Vou criar usando a opção aqui de ponto aqui. Desculpe, a gente tem que mudar para o ambiente de geometria, né? Para a disposição de geometria, que é onde a gente quer focar. Por que eu vou mudar para lá? Porque eu vou quando eu estiver lidando com esses objetos sob a perspectiva geométrica, eu não vou estar tão interessado no eixo de coordenadas, embora eles possam ser representados, claro, nesses eixos usando o eixo de coordenadas. Mas eu não vou estar tão interessado, né, na identificação da posição dele ou uma informação mais analítica. E sim, eu vou estar interessado nele enquanto objeto. Então eu vou mudar para o módulo de geometria e automaticamente a grade, né, e o eixo de coordenadas vai sumir. E ele vai focar exclusivamente no objeto. Mas perceba que o conjunto de ferramentas permanece quase a mesma. Então, quase são as mesmas ferramentas que vão estar disponíveis aqui se não as mesmas, né, vão estar disponíveis para você no aspecto de geometria. Então, para criar o paralelogramo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar. Primeiro, são duas retas e suas respectivas paralelas. Eu vou criar duas retas. A primeira reta, então, eu selecionei na opção aqui de reta, e aí eu vou escolher dois pontos, o ponto A e o ponto B. Tá? E vou criar uma segunda reta, vou criar uma reta a partir dessa reta que eu criei, que é uma reta paralela. Então, para criar essa reta paralela, o que eu vou fazer? Eu vou optar aqui, né, nessa opção, na criação de alguns objetos derivados, né? Eu tenho reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, enfim, tem várias opções aqui que podem ser exploradas. Eu vou ir na reta paralela. Para criar uma reta paralela, eu vou ter que escolher duas informações. Primeiro, a reta, e essa reta que eu estou interessado. E automaticamente ele já coloca uma nuvenzinha aqui sobre a reta que está sendo criada. E aí eu vou escolher um ponto qualquer, que ele vai criar a reta que é paralela à primeira reta, que passa por AB, e que, ao mesmo tempo, passa pelo ponto que eu escolhi aqui, nesse caso o ponto C. Então, acabei de criar a nossa reta paralela. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma segunda reta aqui, tá? Eu vou criar uma reta que vai passar por, por um ponto D e um ponto E aqui. E vou, de uma maneira similar, vou criar uma reta paralela a essa reta que passa por D e E. Então, reta paralela, vou lá, opto e pronto. E crio aqui. Tá? Então, criei
Agora, para melhorar o aspecto de visualização, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, tem uma opção de exibir. Nessa opção, ele exibe, pode exibir de maneira concomitante, né, simultânea, várias janelas de visualização. Eu vou visualizar a janela de álgebra também. Por quê? Porque aqui vão estar todos os objetos que foram criados, tanto os pontos que eu acabei de criar, quanto a reta, do ponto de vista analítico, né, a equação de reta. Todas as retas aqui devidamente identificadas. E os pontos aqui. Vai ser interessante por quê? Porque eu posso estar interessado em omitir alguns desses pontos, né? E aí a janela de álgebra vai ajudar. Ok, vou pegar e fazer uma pequena movimentação aqui ao longo do eixo para facilitar a nossa visualização. Então, o interessante é que eu vou poder, movendo os pontos D aqui, ó, e E, automaticamente eu estou alterando a nossa reta de baixo aqui, que é paralela, e a mesma coisa. O C aqui, ó, ela também eu posso alterar o ponto C, mas ela vai continuar paralela a esse primeiro, ó. Então eu vou ter esse aspecto aqui, tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou omitir os pontos, tá? Só para uma questão de visualização. Eu estou criando de uma maneira que eu poderia criar de outras formas, tá? Até mais fáceis, mas estou criando de uma forma aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher a interseção entre os objetos. Então, entre dois objetos aqui, ó. Mas eu posso, então, escolher aqui a interseção entre esse objeto e esse objeto. É o ponto G. Entre esse objeto e esse objeto, H. Entre esse objeto e esse objeto, as retas, né, nesse caso. Entre esse objeto e esse objeto. Clicando apenas, claro, com a opção escolhida aqui, ó. Você vê que os pontos aqui que ficaram em destaque, é os pontos G e os pontos H aqui, ó, que estão destacados aqui. E aí eu vou fazer um polígono. Eu vou aqui na opção polígono, a partir dos pontos G, H e J e termino no G. E aí formo o meu paralelogramo. Aí beleza. Aí o G, de novo, eu vou omitir opa, ele está com a opção escolhida aqui. Vou omitir os pontos e vou omitir as retas. E vou voltar lá nos valores de A e B, né, que vão controlar as retas. Então eu vou... O segmento aqui a gente não está interessado em omitir. O polígono também tem que aparecer. Então, só... porque ele está mostrando a borda aqui. Agora eu vou estar focado só no ponto A e no ponto B, ó. E olha o que vai acontecer. Quando eu altero o ponto A e o ponto B, né? Claro que o ponto B também aqui, ó. Eu estou alterando a natureza do paralelogramo. Para fazer de uma maneira mais legal ainda, eu vou visualizar o A e o B, mas eu vou excluir as retas, melhor dizendo. Eu vou omitir as retas que geraram o meu polígono. E vou colocar os segmentos aqui, ó, em destaque. Ó, vou selecionar para que os segmentos. Então o que está acontecendo? Ó, eu posso movimentar aqui, ó, criando paralelogramo usando alteração de A e B. Claro que eu estou mexendo só com essas duas retas, mas eu poderia manipular as duas outras retas, né, que seriam a manipulação do D e do E, do ponto D e E, ó. E aí fazendo algum tipo de modificação no paralelogramo. Claro que eu citei aqui um conjunto de comandos que pode ser melhorado, né, mas só como ilustração de como que a gente pode criar aqui um paralelogramo que seja customizável, que eu possa modificar ele aqui e mostrar esse aspecto da característica geral, né, de duas retas, né, formadas por dois pares de retas paralelas.
ou negar o segmento, na verdade, polígono que é construído a partir dessas limitações. Muito bem, eu posso tratar também, e aí vou fazer uma outra opção aqui, eu posso também selecionar tudo aqui, ó, todos os objetos aqui que eu estou interagindo, tá? Ctrl A, né, se você quiser usar esse atalho, né, eu posso excluir, posso remover eles aqui, né, se for de meu interesse, claro, né. Muito bem, a soma, então a construção de um triângulo equilátero, para exemplificar aqui. Eu tenho, para fazer a construção desse triângulo, eu vou usar de uma estratégia que é o seguinte: eu vou criar aqui e vou me utilizar de duas circunferências aqui, ó, cuja as circunferências vão ser criadas a partir de um centro, né, e automaticamente um segundo ponto que vai definir o raio dele. Então, eu vou, antes disso, na verdade, eu vou criar um segmento, tá, que liga A e B, que vai funcionar como sendo a base do meu triângulo. Então, criei A e B aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora dois círculos que vão ser criados através de um centro. Eu vou escolher esse centro do primeiro círculo como sendo A. E ó, automaticamente ele já vai criar um círculo com o raio. Estou escolhendo aqui um ponto que vai definir o raio. Eu poderia criar com outro comando, mas essa forma aqui vai ser mais legal, porque eu vou poder criar um círculo que tem como centro o A, e como a extensão aqui, ele passa pelo B. Então, acabei de criar esse ponto. E vou fazer de uma maneira análoga o mesmo círculo, cujo centro vai ser em B, e ele vai ter vai passar também pelo ponto A. Então, tenho... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar a interseção entre os objetos, que são os dois círculos que acabei de construir. Então, eu vou aqui na opção de interseção, ela já está inclusive escolhida ali, né? Ela manteve-se. Dos dois objetos, do círculo A, do primeiro círculo, que está de nomenclatura, está como C, e do círculo D aqui, ó. Automaticamente ele escolheu o ponto D e o ponto C aqui, ó, né, que são, claro, os pontos de interseção. O mais legal é o seguinte, é que agora, só, se eu aumentar o A, ou se eu modificar o ponto A, movendo ele aqui, ó, o que vai acontecer? O A vai alterar o círculo, porque o círculo depende do A. Idem para o ponto B. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um polígono que vai ligar os três pontos. O ponto C, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, eu acabei de criar esse polígono. Perceba que eu vou poder... Opa, ele criou aqui, mas sem a necessidade. Eu vou criar esse polígono, tá? E agora, para melhorar a minha visualização, eu vou omitir os círculos que eu acabei de criar. E o ponto D também, que é um ponto de interseção também dos círculos, mas que eu não vou utilizar. E olha o que vai acontecer. Eu vou poder manipular o meu triângulo de qualquer forma, mas ele vai permanecer com a característica de ser equilátero, né? Ou seja, ter os três lados iguais nesta construção. Então, é um exemplo que a gente pode utilizar aqui, ó, de tal maneira que posso alterar os pontos e ele vai preservar a característica. Neste caso, eu só vou poder alterar o A e o B. O C aqui, ó, ele vai ser
imóvel. Por quê? Porque ele vai depender justamente da interseção dos dois círculos, né? Então, ele vai depender originalmente de A e de B, que são as bases de construção dos dois círculos. Muito bem, de maneira complementar, a gente vai ver então agora um exemplo onde eu posso interagir com um objeto aqui de maneira a mostrar a soma, né, a propriedade de ângulos, né, associado a um triângulo. Então, eu novamente vou selecionar todos os objetos ali. Tem, acho que inclusive uma possibilidade de eu vou fechar essa. Então, a parte de edição aqui vai permitir fazer isso, ó, selecionar todos os objetos. E eu vou excluir aqui da minha janela para a gente criar novamente. Então, o exemplo aqui vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou criar um triângulo aqui, né, a partir da função de polígonos. Então, vou usar esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, acabei de criar esse triângulo que eu vou poder mover com os pontos A, B e C. E eu vou criar ângulos também a partir dos segmentos aqui que eu posso colocar. Esses ângulos, na verdade, não vão ser criados, né? Eles já existem aqui, mas eu vou calculá-los. Então, se eu for na opção aqui, ângulo, ó, e o ângulo, eu vou ter diversas formas de fazer, né? Pode ser 3 pontos ou podem ser 2 segmentos. Nesse caso aqui, eu vou escolher 2 segmentos e ele automaticamente vai pegar esse ângulo aqui. 2 segmentos, pega o ângulo, 2 segmentos, pega o ângulo. Perceba que ele está pegando um ângulo externo aqui, ó. Mas se eu movimentar o ponto B, deixa eu fazer uma pequena movimentação aqui no objeto. Aí ele vai, né, para mudar a orientação, ele vai pegar os ângulos internos aqui, que é o que a gente está interessado. Eu posso também movimentar esses ângulos aqui, ó, ao selecionar o ponto, para melhorar o aspecto de visualização. Então, o que vai acontecer? Eu vou poder aqui, ó, visualizar, dado a mudança dos meus pontos B aqui, ó, que foram os pontos originais que a gente escolheu, como os ângulos estão sofrendo a variação. Então, se eu pegar um valor bem próximo de 90 graus aqui, ó, quase 90, então, eu não estou conseguindo jogar no valor de 90 aqui por um... Opa, quase. Mas, enfim, eu posso jogar o valor aqui. E aí você pode explorar, inclusive, triângulos com formatos específicos, né, cuja angulação seja um triângulo retângulo, né, propriedades específicas, que você pode explorar ao longo do seu desenvolvimento. E, claro, salvar, tá? Sempre salvem os documentos, né, os arquivos que vocês manipularam, que vão permitir que vocês façam a edição posteriores. Muito bem, deixa eu explorar agora uma ideia. Como eu disse para vocês, a ideia é sempre trabalhar com um exemplo onde eu possa explorar essas funcionalidades do GeoGebra e, ao mesmo tempo, mostrar um problema, sei lá, alguma situação que seja próxima da realidade do ensino e tem até dinâmica com outras disciplinas. Então, a minha ideia é sempre, partindo do princípio que o curso é de modelagem, tem um problema, né, uma situação prática próxima,
fazer uma modelagem, ou seja, uma descrição matemática, e quando for o caso, nesse caso nem será o nosso objetivo tanto, promover uma solução que seja dinâmica, em função de como você altera o seu cenário de modelagem. Nesse caso que eu estou propondo é um olhar sobre o sistema solar, né, e o movimento de planetas, né, que pode ser descrito de maneira aproximada como um movimento sob uma elipse. Então, naturalmente, eu tenho o contato, uma interação com conteúdo associado à física, né, ou à geografia, dependendo do contexto que você estiver sendo o olhar, e naturalmente o objeto matemático, né, a elipse, né, a formulação matemática que vai estar associada pode ser explorada aqui para descrever esse movimento. No nosso caso, então, nossa ideia é usar o GeoGebra para mostrar um exemplo de movimento entre planetas, especificamente do Sol e da Terra. Então, muito bem, a escala que o sistema solar trabalha é na escala de milhões de quilômetros, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com, claro, a escala de milhões de quilômetros por uma questão de facilidade, né? E nossa ideia é tentar modelar o movimento dos planetas, ou seja, tentar exibir dinamicamente o movimento dos planetas, numa ferramenta que a gente possa criar usando o GeoGebra. Então, nosso aspecto, a gente vai escolher não dos planetas, né? Vamos escolher de 2 planetas, claro, mas o movimento vai ser de um planeta só. Um detalhe que eu queria frisar, né, é claro que o movimento elíptico aqui é uma redução, né, porque se a gente pensar o sistema solar, ele também está todo ele em movimento, mas a gente vai só considerar ele como sendo estático, o que vai permitir que a gente utilize a elipse e não uma forma mais complexa, né, para exibir a dinâmica entre os planetas, ou melhor do que a dinâmica, o movimento entre eles, né, a interação entre eles. Então, se eu pensar, a distância é de 1,47 milhões de quilômetros, né, entre o Sol e a Terra. Se a gente pensar numa elipse, né, eu tenho 2 posições. Tem uma posição onde o Sol vai ficar mais próximo da Terra e tem uma posição que o Sol vai ficar mais distante da Terra. Na situação que ele fica mais distante, o valor é 1,57 milhões de quilômetros, né? Então, eu vou ter, na verdade, essa característica aqui, ó. E lembrando que o Sol, a gente, às vezes, de maneira reduzindo completamente, ele não fica na origem dessa elipse na qual a Terra se movimenta. Ele fica um pouquinho mais aqui à esquerda, e isso é denunciado, né, ou é explicitado, né, pelas distâncias aqui, essa relação de distâncias entre eles. Muito bem, então eu vou utilizar essas informações para dizer que essa elipse que eu estou trabalhando aqui, ó, se a gente considerar ela, a amplitude dela, do raio maior, ou melhor, o diâmetro, né, do eixo maior, vai ser 3,04 milhões de quilômetros, né, que é a soma dos dois aqui, de maneira aproximada. E aí eu consigo usar essa informação para descrever a elipse, né, que vai modelar esse movimento. Veja, a elipse, na verdade, vai descrever a trajetória da Terra em torno do Sol, né, ou em torno da origem, e o Sol vai estar posicionado aqui. A gente vai considerar, então, dado esse cenário da distância entre a Terra e o Sol e a informação sobre a posição mais distante e a mais próxima que a Terra fica do Sol, a gente, no caso, vai chegar à conclusão que o eixo maior é igual a 3,04, claro, em escala de milhões de quilômetros, o A vai ser 1,52, né? Então, nosso valor do A, que define a equação da elipse, né? A gente precisa do raio maior e o raio menor. O A vai ser 1,52. Eu vou posicionar o Sol aqui, né? E nessa posição, e aí eu vou usar a descrição analítica, ou seja, através do eixo de coordenadas,
no ponto x igual a zero, ou seja, ele está sobre o eixo x, aqui essa elipse vai estar centrada na origem mesmo, e o y igual a 0,05. Então, esse ponto aqui, o pretinho, que é o centro da elipse, vai ser o ponto 0, 0. Além disso, tá, eu vou considerar que o raio menor aqui é aproximadamente 3, tá? Isso por questão de valores de excentricidade da elipse que vai descrever o movimento da Terra, gera praticamente que os valores do raio maior e menor sejam muito próximos. Mas eu vou utilizar 1.5 para ficar um pouquinho diferente. Eles vão ser muito próximos na prática. Ok, então, o que eu fiz? Eu peguei uma situação real, modelei ela matematicamente, uma equação com valores já associados, né? E agora eu vou tentar explorar o GeoGebra para a gente construir essa expressão. Então a gente tem aqui na nossa modelagem os valores específicos, né? Nós tínhamos a função maior e agora a função descrita com os valores sobre o exemplo da Terra, da relação com a Terra com o Sol e os posicionamentos aqui associados. Bem, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar essa questão do movimento usando o GeoGebra. Como é que a gente pode fazer isso usando o GeoGebra. Muito bem, então vamos montar o nosso objeto para exibir, né, a dinâmica desse movimento. Eu vou fazer sem algum tipo de tratamento gráfico, tá? Porque eu estou interessado mais nos passos matemáticos. A primeira coisa que eu vou formular é criar duas janelas deslizantes para servirem de informação do raio maior e do raio menor associado à elipse que a gente tem que modelar. Então, eu vou criar duas janelas que eu vou colocá-las aqui. O valor menor, né, mínimo, vai ser 0. E eu vou colocar o valor máximo, vamos colocar em 3 aqui. O valor de incremento eu vou colocar em 0,01, tá? Porque a nossa escala aqui é em milhões de quilômetros. Então, eu vou criar aqui a janela. E vou criar uma segunda, um segundo slider, né, um item deslizante, com a mesma configuração, até 3 e o incremento variando de 0,1 aqui. A gente vai chamar de A e B mesmo. Por quê? Eu vou usar esses dois sliders para criar uma elipse. Tá? Essa elipse eu vou criar de maneira algébrica, eu poderia criar usando o foco, né, aqui, pelo comando, mas eu vou criar de maneira algébrica, que aí associa o que você está visualizando com a quantificação matemática necessária, né? Não fica só um aspecto visual, mecânico de produção. Então eu vou formular a equação, vai ser y, neste caso, y sobre a, x sobre a, elevado ao quadrado, mais y dividido por b elevado ao quadrado igual a 1. E aí a gente tem a nossa equação da elipse aqui. Você vê que ela está com um valor muito próximo, né? Lembrando, os nossos valores de A e B vão ser 1,52 e 1,5 pela nossa definição. Mas claro, isso aqui poderia ser alterado de acordo com qual modelagem que você está fazendo, de qual planeta, né, de qual relação. Bem, então eu mostrei a equação e eu vou posicionar aqui lembre-se que a origem desta elipse é no 0, 0. Eu vou até destacar a origem aqui, ó, como ela está destacada como ponto A, tá? Está pontuada aqui.
E o Sol, na verdade, ele está, eu vou chamar de S, ele está na posição 0.005. Opa, 0.05. Então ele está bem próximo aqui. Eu vou omitir a origem. Na verdade, eu vou omitir o Sol por hora, porque vou omitir o Sol. Então, deixa eu... O Sol está aqui, exato, e a origem está explícita aqui, né? Está explicitada. Eu vou precisar dela. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vou criar um segmento de reta aqui, ó, que vai nos ajudar. Esse segmento de reta vai vir daqui. Então, vou colocar da origem até um ponto aqui que vai ultrapassar a elipse. Então, ele vai ultrapassar a elipse. Então, e eu vou ter a interseção entre esses dois pontos aqui, ó. Né? Então, eu tenho a interseção entre esta reta, esse segmento de reta, e esse círculo, que vai ser naturalmente um ponto dentro do círculo aqui. Para fazer isso, então eu vou buscar lá a interseção, aqui, ó, entre dois objetos, e vou selecionar o círculo e esse segmento. E aí o meu ponto C está construído. Perceba que eu vou poder mover o B aqui, ó, e a interseção vai variar. Cuidado, tá? Porque essa movimentação aqui tem que ser fora, né? Muito bem. Então, criei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ângulo aqui, ó, que vai ser um ângulo. Na verdade, eu vou criar um slider cuja a identificação vai ser de um ângulo, tá? Então, eu vou criar um slider. Esse slider vai chamar de alfa. O ângulo vai ser de 0 a 360, ele vai ter um incremento aqui. E aí eu vou criar ele aqui, e é ele que eu vou manipular. O A e o B, então, vão ser para simplesmente descrever aqui a característica da elipse, né? E o ângulo por si, ele vai representar o ângulo que eu vou ter aqui na rotação. Por isso que ele vai ter um aspecto de variação, ele vai poder ser variante aqui, ó. Como é que eu vou fazer essa rotação? Eu vou escolher aqui um ângulo de amplitude fixa. Então, para fazer isso, eu vou escolher dois segmentos, né, um segmento de reta e um ponto. Na verdade, ele vai criar um ângulo com amplitude fixa, né? Eu vou ter que determinar essa amplitude. Então, para fazer, criei aqui, aí eu escolhi esse segmento, né? E o ângulo que eu vou usar é esse ângulo alfa aqui, ó. Então, para fazer, eu vou usar até o teclado, tá? O teclado virtual, por quê? Porque os ângulos aqui, os alfas vão estar, os códigos deles vão estar aqui, ó. E aí eu vou usar o alfa, ele insere aqui na parte algébrica, mas eu vou inserir ele aqui, ó. Inclusive, o seu teclado poderia ser acessado por aqui. E aí, insiro o alfa. E aí, claro, tem o aspecto da rotação aqui. A rotação pode ser o sentido horário ou anti-horário, na questão do valor. No nosso caso, vai ser o sentido anti-horário. Tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Eu tenho um ângulo aqui e esse ângulo vai fazer com que o meu B aqui, ó, esse ponto B, ele varie. Rotacionando, né? B, aliás, é um ponto B não, um ponto B' aqui, ó, rotacionando. Mas eu ainda não quero ele, porque eu quero um ponto que esteja dentro da minha elipse. Ah, tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um segmento entre a origem e o B. Ou uma reta, né? Poderia ser uma reta. Então, na verdade, é um segmento mesmo, porque eu quero um ponto só de interseção. Então, crio um segmento entre a origem e o B aqui. E, de novo, vou criar agora um objeto
que vai ser a interseção entre a origem e o B. Então, vou criar uma interseção, já está a opção aqui, entre a interseção entre esse segmento da origem, o B, e a elipse que eu estou trabalhando. Então, ele vai gerar o ponto D. O ponto D vai ser a Terra. Por quê? Porque agora, ao movimentar o ângulo, eu vou estar ampliando esse ângulo e fazendo com que o ponto B gire e, consequentemente, o ponto D também, que está dentro da elipse, né? Está na trajetória. Então, olha só o que vai acontecer. Esse ponto vai ter esta configuração. O que eu vou fazer agora? Eu vou omitir todas as informações que são desnecessárias aqui. Quais são? Bem, o ângulo eu não preciso, o slider dele sim, né? Mas eu poderia lidar com a propriedade aqui do ângulo aqui em si, não preciso exibir. O segmento também não preciso exibir. O ponto B', que é esse primeiro ponto aqui, eu não preciso exibir. Eu posso omitir os segmentos que não são de meu interesse. O B também não preciso. Tá? A equação sim, os sliders sim. Tá? Então, isso aqui para controlar a angulação. Os pontos da origem eu poderia omitir também, tá? A origem, inclusive, aqui eu teria que omitir usando o próprio ponto aqui, mas o B' também, onde que está o B'? Está aqui, ó. Ele também poderia ser omitido. Muito bem, aí eu vou nesse slider aqui, ó, e esse slider permite que eu faça, o slider do ângulo permite que eu faça a animação. E aí eu faço com que a rotação, posso diminuir a velocidade, claro, aumentá-la, né? Estou diminuindo aqui, ó. E aí eu tenho a rotação aqui. E na verdade eu queria o sentido horário, né? Mas enfim. Eu vou ter aqui a variação do ângulo. Na verdade tá correto aqui, só que ele vai ser crescente, né? Sentido anti-horário que eu quero, que é o que foi estabelecido. Valor crescente até ele chegar, porque ele chega nos extremos, ele para, né? Então eu tenho aqui esse movimento. Claro que eu poderia elaborar um pouco sobre mais esse arquivo, né? Do ponto de vista de edição gráfica, né? Melhorar a questão de cores, né? Associar imagens, inclusive. E claro que eu posso também variar a minha trajetória da minha elipse. E automaticamente, ó, a sua trajetória do seu corpo celeste aqui vai estar definida. Muito bem, deixa eu fazer algumas observações finais, tá? Primeiro, sempre prime por salvar os arquivos que você está construindo. Identificá-los com nomes, né? Tanto na plataforma online, no geogebra.org, ou offline, no arquivo do seu computador, depende de como que você vai editar, se vai precisar de internet ou não para fazer a edição, né? Se você tem disponível internet ou não para fazer a edição. Então, sempre preze por isso, porque isso permite que você salve aquilo que você está desenvolvendo, né? E crie outros exemplos, né? E explore exemplos de colegas, né? Ou no caso da comunidade que estão disponíveis e que possa alterar. O segundo é a questão dos sliders e da possibilidade de fazer animação com eles, né? Então, esses sliders ou essas janelas, esses controles deslizantes, eles permitem com que você crie aplicações que são dinâmicas, né? Ou seja, que tem movimentos incorporados sobre ela. E por fim, a questão da edição visual, né? Se você, a depender do seu cenário de aplicação, né, colocar uma edição visual no objeto, né, cores, nomes, né, são possíveis também de alterar através das propriedades dos objetos, né? E claro, a criatividade de vocês é através dela que vocês vão melhorar os exemplos, né? Pensar em problemas que podem ser modelados e, consequentemente, melhorar o aspecto visual.
ok? Com isso a gente fecha a nossa videoaula associada a este tópico e eu vejo vocês numa próxima.